Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Você fez a respiração que eu propus ontem? Então, nós vamos hoje aprofundar um pouquinho mais e nós vamos agora perceber essa respiração e fazer novos movimentos. Para que isso? Para a gente poder preparar a nossa mente e o nosso corpo para as transformações que a gente precisa para liberar os nossos traumas, para conseguir ter uma regulação emocional. Isso é muito importante. Ontem eu estava fazendo uma leitura e vocês já viram que eu leio muito. Então, é isso mesmo. A gente que trabalha nessa área, né, da psicologia, com terapia, com trauma, a gente tem que estar sempre estudando muito. E fazendo essa junção de psicologia, terapia e espiritualidade, é que a gente realmente vai precisar estar sempre muito atento, né, para as práticas que surgem e que possam, de fato, promover o que nós queremos, enquanto espíritas, inclusive, mas enquanto espíritos, principalmente. Porque não se trata apenas de uma filosofia, de uma religião ou de uma ciência, como a gente falou, né? O espiritismo está nesse tripé. Então, a gente contribui com todo o avanço da ciência, a gente contribui com as reflexões filosóficas, mas estamos aqui falando de seres espirituais que somos, buscando a nossa melhor versão no mundo. E isso que eu vou contar para vocês, e eu gosto de contar historinha, e historinha é muito bom porque ajuda a gravar. Uma moça estava num grupo terapêutico, e ela fez uma pergunta: como que eu faço para matar a minha mãe? E certamente essa é uma pergunta que gerou um impacto muito grande, porque foi uma pergunta feita num grupo em que se estava discutindo as questões espirituais, discutindo sobre nossa jornada evolutiva, sobre práticas terapêuticas. Como assim? Lembra que eu falei que a gente não vem para cá para matar, a gente vem para amar? Então, quando uma pessoa fala isso, e eu estou trazendo porque é uma fala que realmente impacta, imediatamente, o que passa na cabeça da gente? Uma tentativa de explicar que já atrela a um julgamento. E não é um julgamento simples, é um julgamento de valor. A gente coloca um olhar moralizante. E imediatamente, se a gente está falando pela vida, se a gente está aqui pensando em amar ao próximo, a nossa lei do amor é amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, como que eu vou falar? E muita coragem dela, a gente não pode negar isso, dela fazer uma pergunta: como que ela pode matar a mãe? Ou seja, ela está dizendo que quer cometer um crime. Olha o processo mental, olha o processo de julgamento. A gente sabe o que dessa moça? O que eu falei dela? Eu simplesmente disse aquilo que ela perguntou.
Mas o que a gente conhece dela, da sua personalidade, da sua história de vida, da sua relação com a sua mãe? Ah, Márcia, mas nada justifica. Lembra que você falou que a gente não vem aqui para matar? Você repetiu isso, a gente não vem para matar, a gente vem para amar. É a lei do amor. Tudo bem que a gente concorda que ainda tem muita violência no mundo, que a gente ainda mata muitos dos nossos semelhantes, a gente destrói a natureza, a gente tortura os animais. Então, como é que a gente fica com isso? Com uma pessoa que pergunta: como que eu faço para matar minha mãe? O que se está passando no mundo dela? E o que a gente tem que fazer enquanto seres humanos espíritos que estão buscando a sua melhor versão no mundo? Não julgar. É isso que nós estamos buscando. Lembra que eu falei que a prática do nosso pensamento é algo que a gente vai precisar sair daquela inércia. Então, o que eu pensava antes, agora eu preciso pensar diferente. Nesse momento que alguém fala algo tão impactante como esse, nós somos arremessados para aquele lugar que sempre ocupamos de julgamento. Então, nós vamos olhar para essa pessoa e falar: que terrível, que pessoa má, ela quer praticar uma maldade, ela quer cometer um crime. Quanta violência, quanta falta de amor, quanta falta de humanidade. E nosso pensamento vai. Só que o lugar do terapeuta é um lugar, não é imparcial, tá bom? Não é de neutralidade, isso não existe. Isso não existe. Mas é um lugar de tentativa de não julgamento. Então, isso é um exercício para todos nós. Não é só do terapeuta, mas é uma condição necessária para o terapeuta. E eu digo terapeuta, mas aqui cabem os enfermeiros, os médicos, todos os profissionais de saúde. Eles deveriam nos acolher naquilo que nós precisamos, sem julgamento de valor. O que é o julgamento de valor? Um julgamento moralizante é um julgamento em que a gente diz se é certo ou se é errado. A gente sabe que matar é um crime, a gente sabe que isso é errado. Então, como é que a gente pode pensar nessa hora? É o exercício da compaixão, o exercício do acolhimento. É olhar para ela e entender que ela tem as dores dela e que ela está falando de uma necessidade, de um problema de um relacionamento, de falta de amor. Será que essa mãe que ela quer matar é uma mãe que está em sofrimento e que essa filha não aguenta mais ver o sofrimento dela? Ou é uma mãe que maltratou tanto essa filha que essa filha não aguenta? E aí foi perguntado, porque no julgamento a gente já traz uma sentença pronta, a gente tem uma explicação que a gente constrói. No não julgamento a gente faz perguntas. E aí eu estou trazendo para vocês um elemento fundamental quando a gente vai entrar em contato com aqueles nossos pensamentos e sentimentos que a gente precisa mudar e com os pensamentos e sentimentos do outro que a gente precisa não julgar, mas acolher com compaixão. É a pergunta:
E eu falo muito isso para os pais. Na educação parental, a gente deve fazer o exercício de mudança de perspectiva, que é a chave dessa nossa reflexão. Não só olhar para os nossos pensamentos e sentimentos, o que se está passando aqui no meu mundo interno, mas eu preciso mudar a forma como eu olho para as pessoas e para o mundo à minha volta. A forma como eu olho as pessoas vai afetar diretamente no relacionamento. Se eu olho com esse olhar julgador, punitivo, castrador, em que eu vou dizer para a pessoa, você pode, você não pode, autoritário, permissivo, existem tantas formas, mas o meu olhar para o outro parte do meu mundo interno, que se eu não tenho contato com o meu mundo interno, eu acho que é sobre o outro que eu estou falando, quando na verdade é sobre mim. Então, quando eu olho para essa pessoa e penso, eu posso pensar, puxa, essa menina sofreu pra caramba na mão dessa mãe e ela não aguenta essa mãe. Outra pessoa com outras questões do seu mundo interno pode olhar, nossa, mas a mãe é a pessoa que a gente mais deve amar no mundo, que cruel que essa menina é, ela deve ser uma psicopata, deve ser alguém muito doente. Então, eu estou rotulando essa moça. Por um lado, eu posso estar buscando entender, porque eu também sofri com a minha mãe, ou eu posso estar julgando no outro sentido, em que eu fui muito amada por minha mãe. Então, eu não aceito o fato de alguém não amar, pelo contrário, odiar a própria mãe. Posso ter preceitos religiosos, né? Porque eu olho assim, não, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que amar meu pai e minha mãe, não posso odiar. Jesus falou que a gente tinha que amar até os nossos inimigos. De novo, eu estou levando o meu conteúdo interno, que se eu não tomar consciência, eu projeto, a palavra é essa, eu jogo e atribuo para o outro. Como se aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu analiso, fosse o outro. E não é. Então, vocês veem que eu estou falando do outro, mas eu ainda estou falando de mim. Sem ter essa consciência de que a maior parte das vezes, aquilo que a gente pensa, sente e que a gente atribui ao outro, continua pertencendo a nós. Jesus falava, né, que onde está o nosso tesouro, ali está nosso coração. E ele dizia que não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca do homem. Então, o que sai do coração. Então, temos as duas condições em que o nosso coração vai estar onde aquilo é o nosso tesouro, aquilo é mais importante. E se o nosso coração está contaminado, se o nosso coração está cheio de mazelas, nós vamos jogar isso no outro. Então vamos pensar que a estratégia, então, é guardar para mim aquilo que foi suscitado em mim, para minha própria análise. Se eu fiquei com raiva, se eu fiquei com compaixão, se eu fiquei indiferente à fala dela, ou se eu estou realmente inclinada a olhar aquela pessoa, interessada em conhecer aquela pessoa e a sua dor. Ela está externalizando a dor dela. Ela está falando de um trauma dela.
e ela está fazendo um pedido muito distorcido de ajuda. E é isso que as crianças fazem muitas vezes. As crianças choram, as crianças se jogam no chão, as crianças até batem na mãe e no pai. Mas não é porque elas odeiam a mãe e o pai. É porque elas não estão conseguindo se fazer entender, porque aquele pai e mãe não conseguem mudar a perspectiva, sair do mundo interno deles para olhar a criança no mundo dela. Essa criança fica desesperada e ela se joga no chão, ela grita, ela chora, ela esperneia, ela bate, ela quebra, ela tenta se comunicar. A criança faz isso, o adulto também. O adulto que não consegue regular as suas emoções, a criança está justificado, tá? Ela não tem o cérebro preparado ainda para isso, mas o adulto tem o cérebro preparado. Então ele não regula por quê? Porque ele não aprendeu desde criança. O que nós vamos precisar fazer é explorar o mundo do outro. Como é que a gente explora o mundo do outro? Fazendo uma coisa que a criança tem uma competência inata, natural. Ela é curiosa. A gente mata a curiosidade da criança quando diz para ela o que ela tem que saber, o que ela não pode saber. Quando a gente não deixa a criança explorar. Mas nós nascemos com esse impulso de desenvolvimento. É a curiosidade que quer conhecer o mundo, quer conhecer as pessoas. Então, nessa hora, a gente não vai julgar nem a criança, nem o adulto, nem ninguém. A gente vai buscar conhecer. A pergunta, ela é esse nosso recurso de linguagem para a gente explorar e conhecer o mundo, as coisas, as pessoas. Então, nós vamos fazer o seguinte. Antes de sua mente ficar ali arranjando explicações, arranjando formas de entender o outro, rotulando, nós vamos perguntar: o que você está querendo dizer com isso? Você, desculpa, eu não entendi o que você falou. E foi isso que foi feito com essa moça. E ela repetiu: eu quero matar minha mãe. Então, o que é que está fazendo com que você queira matar a sua mãe? E ela respondeu: eu quero a herança. A minha mãe está internada há 10 anos numa clínica de saúde e ela não morre. E eu quero a herança dela. Quais são as feridas dessa moça que olha para a mãe sem afeto e por interesse de dinheiro? A gente pode continuar julgando as respostas dessa moça. A gente pode julgar tudo o que a gente quiser. Mas ainda assim, quando ela fala da herança e do dinheiro, sabe o que vai aparecer? A sua relação com dinheiro. A gente não vai entender ainda a relação dessa moça com o dinheiro. O que faz que a herança seja a coisa mais importante para ela? De repente, ela tem dívidas enormes para pagar. Pode ser que ela tenha dívidas que foram feitas cuidando dessa mãe. Vai ver que ela olha para essa mãe sofrendo na clínica e ela não sabe o que fazer, ela se desespera e o recurso que ela dispõe, talvez porque ela também esteja doente, a gente não sabe. Não sabe. Repito, não sabemos o que se passa no mundo interno do outro.
a gente mal sabe o que se passa no nosso mundo interno. Então, antes de julgar, isso salva muito casamento, tá? Isso salva muito relacionamento pais e filhos. Isso salva qualquer tipo de relacionamento, porque a gente muda a forma de se comunicar. A gente parte por uma abordagem mais curiosa, mais interessada no outro, pelo outro, do que julgar e condenar e punir o outro. Certamente isso é uma postura que não gera conexão, gera rompimento. Toda vez que a gente julga, condena, recrimina, a gente acaba brigando, discutindo, impondo a nossa verdade, a nossa vontade. E isso não causa conexão, isso causa rompimento, separação, afastamento, ódio, ressentimento, mágoa, traição. Então a gente precisa entender aquilo que está em nós, no outro, fazendo sempre uma mudança de perspectiva. Quando eu olho para o outro, aquilo que desperta em mim é meu. E o que eu faço com isso tem que ser problema meu. Tem que ser. Eu tenho que olhar para isso se eu quero me conhecer. Então, antes da gente terminar essa reflexão, eu falei da respiração, a gente vai avançar um pouquinho mais naquela respiração que eu falei. Lembra que eu falei, respira pelo nariz, solta pela boca? A gente pode fazer agora um movimento de perceber no nosso corpo essa respiração. A tendência que a gente tem é de encher o pulmão nessa parte superior e não no abdômen. Aqui não vai aparecer no vídeo o abdômen, mas a barriguinha aqui, ela deve encher. A gente deve perceber e sentir esse movimento da inspiração a plenos pulmões, enchendo o pulmão todo. Quando soltarmos o ar, nós vamos soltar sentindo o abdômen, fazendo um sonzinho. É como se fosse um bu de fantasma, de surpresa, bu, né? Vamos fazer? Bu. Ah, o meu cachorro olhou para mim. Ele olhou para mim. O que é isso, né, que você está fazendo? É o bu. A gente vai soltar, sentindo a vibração aqui no abdômen. Sente o abdômen contraindo, sente o abdômen expandindo, sente o abdômen contraindo. Nós vamos precisar ativar esse movimento de contração e expansão. Esse movimento libera as energias que muitas vezes estão ali presas, elas estão contidas, elas estão tensionadas por conta do trauma. O trauma, ele faz isso com o nosso corpo, ele deixa o nosso corpo como se fosse preparado para uma luta, para uma fuga, para uma reação muito rápida. Deixa esse corpo tenso, esse corpo fechado, esse corpo com essas energias compactadas. O que a gente vai precisar é expandir, fazer crescer, liberar essa energia. Então, precisamos fazer esse movimento. Então, eu estou ensinando isso por quê? Porque isso vai facilitar, permitir que a gente entre em contato com as nossas experiências emocionais e corporais. Fica tudo preso no corpo. E esse corpo tensionado, com essas energias compactadas ali, ele adoece. É igual aquela criança
que não está conseguindo se fazer entender, que não está conseguindo se comunicar, que não está conseguindo ter as suas necessidades atendidas, e ela precisa falar de alguma forma para o adulto compreender ela, e não o adulto a partir do que ele acha que a criança está querendo. Tem uma expressão que é o adultismo. O adultismo é quando o adulto ele impõe à criança a vontade dele, achando que é para o bem da criança. Então, eu quero o bem para os meus filhos. Com certeza, a gente não está questionando isso. A gente quer o melhor para os outros. A lei do amor, a gente quer o melhor para a gente, melhor para os outros e se conectar com Deus. A gente quer amar os nossos filhos, a gente quer cuidar muito bem deles. Só que, quando a gente não muda a perspectiva, a gente não atende às necessidades das crianças, a gente acha que está atendendo, mas a gente está impondo a nossa visão. A gente sabe que nas relações isso é um pouco mais complicado do que isso que eu estou falando em alguns minutinhos. Mas, se a gente consegue fazer esse exercício, a gente consegue conectar. E o primeiro passo para a gente educar os nossos filhos, o primeiro passo para a gente ter uma conversa bacana com os nossos companheiros, com os nossos companheiros, colegas de trabalho, qualquer pessoa, qualquer relacionamento, é a conexão. Lembra que eu falei? Se a gente briga, a gente desconecta? Para a gente comunicar bem, se fazer entender, compreender o outro e saciar as necessidades nessas relações, dessas pessoas, a gente precisa estabelecer a conexão. Então, vamos fazer essa conexão com o nosso corpo, fazer essa liberação de energia, para podermos conseguir perceber o que é nosso e depois perceber o que é do outro. Então, hoje a gente fica com essa reflexão, com esse outro passinho de faz a respiração, aquela respiração de inspirar 4 tempos, liberar 6 a 8 tempos, colocando a mão aqui no abdômen, fazendo e sentindo afundar aqui. E liberar essa energia que está tensa. Liberar. Perceba se a sua mão fica assim. Se a gente fica assim, tensionado. Se não consegue relaxar o ombro, relaxar as mãos. Quando fizer essa respiração, solta o ombro e vá abrindo as mãos. Devagar. Nos 8 tempos. Solta. Tá bom? Vamos fazer esse exercício? Vamos cuidar de nós, cada dia um pouquinho, para que a gente possa fazer essa conexão e entrar nessa jornada de evolução. Muito melhor do que nós chegamos, para que um dia a gente parta daqui. Tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.